principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 22 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando sobre Copa Libertadores. Hoje começa a fase semifinal da competição. O Atlético Mineiro recebe o River Plate às 9h30 na Arena MRV. Amanhã é dia do Botafogo, que encara o Peñarol no estádio Newton Santos. Torcedor da Ponte na expectativa por novidades. Quem vai assumir o time? Se é, claro, no caso que se a Ponte vai buscar ou não um novo comandante. Quem tem todas as informações da Macaca é o repórter Antônio Lupi, chegando no CBN Esportes. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Uma excelente terça-feira para você e, claro, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. A gente está no final da temporada e a Ponte segue em busca de um treinador para a reta final da Série B. Ontem o Nelsinho Batista deixou o cargo e, em nota, a Ponte Preta afirmou que segue em busca de um novo profissional. A nota foi divulgada ontem e diz o seguinte: o time está em Itu, realizando a preparação para os 2 próximos jogos e que, caso o clube não chegue a um acordo ontem, segunda-feira, a equipe será dirigida pelos auxiliares Nenê Santana e Edson Boaro no duelo contra o Brusque. Bom, por enquanto nenhum anúncio oficial, vários nomes especulados. O Roger, ex-atacante, Luizinho Lopes, ex-Vila Nova, Daniel Paulista. Vários nomes foram cogitados, mas por enquanto nenhum nome foi anunciado de forma oficial. Então tudo indica que a dupla de auxiliares da comissão permanente vai comandar a Ponte contra os catarinenses. Com reestreia de Neymar após mais de um ano em recuperação de lesão de cirurgia no joelho esquerdo, o Al Hilal venceu o Al Ain nesta segunda-feira por 5-4, jogo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões AFC. Neymar entrou já nos 15 minutos finais do segundo tempo e quase marcou um gol, aliás, um lance muito parecido com aquele gol que ele faz na final da Liga dos Campeões com a camisa do Barcelona contra o Juventus. E o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Santos entra em campo às 7h da noite de hoje para tentar dar mais um passo rumo à primeira divisão. Na Vila Belmiro, o Peixe vai encarar o Ceará, equipe que ainda busca entrar no grupo dos 4 melhores da Série B. O Corinthians já se prepara para o jogo de quinta-feira contra o Racing pelas semifinais da Copa Sul-Americana, enquanto Palmeiras e São Paulo treinam para as partidas de sábado, válidas pelo Brasileirão. O Alviverde enfrentará o Fortaleza em casa, enquanto o Tricolor jogará contra o Criciúma em Santa Catarina. NBA, a competição, o principal torneio de basquete do mundo, dá o pontapé inicial para a temporada regular na partida que marca a abertura num grande clássico nos Estados Unidos. Boston Celtics e New York Knicks no TD Garden em Boston. O formato da competição continua igual ao das últimas edições, né? 30 times divididos entre a Conferência Oeste, a Conferência Leste. As 6 melhores equipes garantem vaga direta nos playoffs, enquanto as equipes que ficarem entre a 7ª e a 10ª posição vão jogar o play-in, uma espécie de repescagem pelas 2 vagas restantes. Preferi o jeito antigo, né, Antônio Lupo? Então, você que é especialista em basquete, eu gostava quando classificava os 8. E pau na máquina. E pau na máquina. E como sempre aconteceu, mas sabe o que acontece? Tem uma empresa especializada em mata-mata que tá causando um tumulto. Não é a mesma do Campeonato Carioca e do Paulistão, não, né? Champions League. Do campeonato da Champions League, eles pegaram Champions League, eles pegaram o Campeonato Paulista Feminino, de basquete. Eles pegaram a NBA e a Champions. Então eles estão querendo fazer algo diferente. Eu vou dar só um exemplo. Desculpa, agora já que você me chamou, eu vou chutar o balde. O Campeonato Paulista Feminino
tem 4 times num grupo, os 4 primeiros da primeira fase, e no outro, 5 times que brigam por 4 vagas. Ou seja, eles fizeram uma fase para eliminar um time. É complicado. Mas vamos aguardar, né? E agora o destaque do Guarani. O Bugre, que tem um compromisso difícil pela frente contra o Sport Recife, Antônio Lupi. O jogo acontece na Ilha do Retiro, provavelmente um caldeirão lá em Pernambuco pro duelo entre Sport e Bugre. O técnico Alan Al não perdeu nenhum jogador por suspensão, mas ele aguarda a situação médica de 4 atletas. O Ayrton, que inclusive estava cogitado para ficar no banco de reservas no clássico contra a Ponte Preta, o Marlon também, além dos 2 atletas que foram desfalques no duelo contra a Ponte Preta, o goleiro Pegorari e também o meio-campista Anderson Leite. Os 4 são dúvidas para o duelo contra o Sport. E hoje também tem Campeonato Brasileiro. O Fluminense encara o Atlético Paranaense às 7h30 da noite no Maracanã. O jogo é válido pela 17ª rodada. É um jogo bem atrasado, lembrando que o Fluminense é o 15º colocado com 33 e o Atlético está no Z4 com 31, jogo que interessa ao Corinthians. E tem mais bola rolando hoje também na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem tem os destaques é Fábio Scheib. Bom dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar da 33ª rodada da Série B, que teve um jogo ontem, resultado bom para os times de Campinas. A Chapecoense perdeu em casa 4-0 para o Goiás, ontem na Arena Condá. Hoje mais 3 jogos, além da partida do Santos. Tem CRB e Mirassol no Rei Pelé, Vila Nova e Amazonas no Oba, e no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino, 3º colocado, recebe o Avaí. E o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Neymar está de volta, né? No momento em que o futebol brasileiro ou a seleção brasileira clama pela volta do camisa 10. 15 minutos, perdeu um gol, tal. Talvez, acho que para a próxima convocação, agora em novembro, acho difícil o Neymar estar presente, mas eu tenho certeza que em 2025 ele vai ser útil. Agora, ele precisa estar com vontade também. Ele com vontade, a seleção abrindo as portas. O Neymar ainda é um cara essencial para a camisa verde e amarela. Tá meio cheinho ainda, né? Ah, mas é normal, Normal, né? Tá Um carudinho, ano e pouco sem jogar, né? Cara, um ano, velho. É muita coisa. E a notícia que surgiu hoje é que os médicos da seleção foram ver ele pessoalmente ontem, antes da partida, para saber qual que é a real situação dele, já pensando numa futura convocação em novembro, né? Eu acho que tem que ter, sabe, aquela conversa, o tete a tete. Neymar, a gente precisa de você. O futebol brasileiro, a seleção necessita de você como cara realmente para este ciclo de Copa do Mundo. Agora, o Neymar também precisa entender o tamanho dele, o tamanho da importância dele, o significado dele para a seleção brasileira. Eu acho que juntando estas situações, o Neymar ainda dá um caldinho, pelo menos até 2026. Agora, hoje, né, Fábio Scheib, aproveitar a sua presença aqui, que dia para a nação palmeirense, né? Primeiro pela notícia triste também, né, no Chile, o ídolo do Palmeiras, Jorge Valdívia, sendo preso por denúncia de abuso sexual, né? O Valdívia está com 41 anos e isso é muito ruim para toda a imagem. Para a imagem, claro. Que ele construiu aqui no Brasil. Claro que a gente vai acompanhar tudo que envolve esse caso do Valdívia, ainda mais a informação é essa. O Valdívia está preso no Chile por abuso sexual, muito triste. E também uma notícia ainda mais triste, a morte de um ídolo também no Palmeiras, né? Exatamente, um ídolo, jogador simbólico da década de 90, o zagueiro Tonhão, faleceu em São Paulo hoje aos 55 anos. Tonhão era zagueiro, né? Fez parte daquele grupo campeão em 93, campeão paulista, quebrando o tabu, 17 anos, jogando aquele jogo contra o Corinthians, que o Palmeiras acabou vencendo por 4-0. E Tonhão fez parte dessa geração, né? A geração da Parmalat. Foi campeão também em 93, 94, ficou até 96 no Palmeiras. Um jogador que a torcida palmeirense gostava muito. A morte da causa não foi confirmada, não foi anunciada pelos familiares. Pois é, né? O Tonhão, o Fábio usou o termo certo, né? Esse jogador simbólico dos anos 90. Né? É um jogador simbólico muito mais pela raça do que pela qualidade técnica, né? Mas foi um cara que ganhou o coração do palmeirense, né? Naquela Parmalat, naquele Palmeiras de Zinho, de Edmundo, de Evair, de tantas feras, o Tonhão
tecnicamente era um pouco abaixo, mas, cara, era muita luta em campo, muito suor, muita transpiração, e estes fatores fizeram a torcida do Palmeiras ter o Tonhão como um ídolo, e assim a Mancha Verde gritava: Tonhão, 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 Tonhão. Que Deus conforte aí os familiares do zagueiro simbólico, emblemático do Palmeiras, Tonhão. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você participa pelo WhatsApp 991869070. Fique à vontade. 991869070. Mande a sua participação. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleta. Coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:19. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Senador Saraiva tem lentidão pela pista da direita, da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda são boas as condições. A Avenida Andrade Neves tem excesso de veículos da Rua Advogado Luiz Gama até o Balão do Castelo e no sentido centro na saída da Rua Germânia até a chegada ali à Rua Rodrigues Alves tem um ponto de obras. Próxima à Rua Germânia, a motorista então reduz a velocidade. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos da Rua Salustiano Penteado até a Rua Barão Geraldo de Rezende, principalmente pela pista da esquerda, mais à frente na chegada à Avenida Brasil. A Avenida Brasil tem lentidão sentido Vila Nova, próxima ali à Rua Doutor Barbosa da Cunha e no sentido centro na chegada à Avenida Rosimbo Maia. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís, que volta na programação da CBN agora 11h22. Agora você pode pagar o Bradesco Seguro Alto com seus pontos Livelo. Um jeito diferente de pagar o seguro e economizar dinheiro. Bradesco Seguros, com você sempre. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Esportes Campinas. Onze horas e 23 minutos, antes do Gabriel Dudziak nos atualizar aqui informações do futebol paulista. Opa, quase que tomou um choque, cara. Um grande abraço pro Cristiano Gomes, está nos ouvindo. O Alexandre do Nova Europa, bom dia, urgente. Calma aí, deixa eu ler aqui, porque acho que pode ser provocação. Serviço de utilidade para Ponte. Avisa os jogadores que amanhã tem jogo importante. Não, é cobrança mesmo. Tem jogo importante, hein? Jogadores da Ponte têm que participar. Que a Ponte... A crítica do Alexandre é que a Ponte não viveu o derby, né? Não imergiu dentro do clássico. E a vida segue, né? A vida segue. Tem um vencedor, tem um perdedor. Não tivemos um empate. O vencedor foi o Guarani. A Ponte perdeu, mas a vida segue. Tem 6 jogos ainda. Falta muita coisa. Vamos! Quantos casos tristes envolvendo jogadores que foram referências no passado? Daniel Alves, Robinho, Valdívia. Isso é muito triste. E o vão é pros dois, tá? Porque o Guarani venceu o derby, mas ainda são 5 pontos, né, pro Botafogo, o primeiro time fora do C4. É longo ainda. É longo. Há muito o que fazer ainda. São 6 jogos, né? Então, assim, tem muita coisa pra se fazer em pouco tempo. 18 pontos em disputa. É igual aquele papo de coach, no caso da Ponte. Você tem dois caminhos. Papo do quê? Coach. Você tem 2 caminhos. Ou você sente a derrota... se entrega, depressivo, me entreguei, tchau, acabou 2024. Ou então você se fortalece e vambora. E outra, a Ponte só depende dela, velho. Tudo bem, a tabela é ruim pra todo mundo. O Guarani pega o Sport em Recife. No caso da Ponte são 3 vitórias. Então né? ela precisa de 3 vitórias e tentar aí permanecer. É vida que segue. Perdeu, absorve, curtiu o luto ontem, chorou o que tinha que chorar. Hoje é trabalhar porque amanhã é o Brusque. Coisa não, Lupe. Quer falar alguma coisa? Agora não. Então o Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. Em busca de mais um passo rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos espera que o fator casa ajude o time na partida desta terça, às 7 horas da noite, contra o Ceará. O duelo na Vila Viva Sorte é importante sob 2 aspectos. Além de significar mais 3 pontos na caminhada para a subida, pode também minimizar as chances que o Ceará ainda tem de entrar no grupo dos 4 melhores. Para esse jogo, o técnico Fábio Carilli terá os retornos do lateral esquerdo Escobar, do volante Pituca e do zagueiro Gil, que projetou em entrevista à Santos TV o que o Peixe precisa fazer em campo. Manter a concentração, né? Nós sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar nesse jogo e nós sabemos da importância que ele vai ser para a nossa temporada, para aquilo que a gente quer buscar até o final do campeonato. Então, ter humildade na hora que precisar marcar e jogar. Quando tiver com a bola, jogar. O lateral direito JP Sherman, no entanto, é desfalque de última hora por causa de um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Rainer deve ficar com a vaga dele por ali. Sem muito tempo para se recuperar da desclassificação na Copa do Brasil, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar os treinos visando o duelo contra o Racing pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira. O primeiro jogo das semifinais será disputado na Neoquímica Arena e o atacante Memphis Depay deve ser a grande novidade. O holandês não esteve em campo contra o Flamengo porque não havia sido inscrito a tempo na Copa do Brasil, mas pode atuar no torneio continental. Palmeiras e São Paulo voltam a jogar no sábado pelo Brasileirão. O Alviverde enfrentará o Fortaleza no Allianz Parque. Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que receberam o terceiro amarelo contra o Juventude, serão desfalques. Mike e Zé Rafael devem entrar no time. Já o tricolor encara o Criciúma em Santa Catarina. O lateral esquerdo Wellington, que levou o terceiro amarelo, não estará em campo. O norte-irlandês Jamal Lewis deve atuar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem, 11 horas e 27 minutos. Só algumas informações importantes do Corinthians, né? Hoje tem que ficar de olho no jogo do Flu. É um duelo direto Fluminense e Atlético Paranaense. Interfere na tabela do Corinthians também. E é muito importante, né? A campanha do Corinthians daqui pra frente, porque ano que vem pode até não ter Copa do Brasil, né, Fábio Chaves? O Corinthians tem duas frentes para tentar chegar à Copa do Brasil do ano que vem. A gente sabe que nos últimos anos a Federação Paulista estava fazendo um ranking na colocação no Campeonato Paulista como classificatória para a Copa do Brasil do ano que vem. Como o Corinthians ficou mal, não está nesses times que entrariam na Copa do Brasil pelo Paulista, e sobrou agora, somente depois da queda na Copa do Brasil, ser campeão da Sul-Americana, porque ele garantiria a vaga na Libertadores, e quem está na Libertadores disputa a Copa do Brasil,
ou pelo Brasileirão, que é impossível, tem que ganhar todos os jogos e passar o sexto colocado, chegar em sexto lugar no Brasileiro. Ou seja, o Corinthians agora tá numa sinuca de bico, né? Porque não sabe se põe forças para jogar quinta-feira justamente a semifinal contra o Racing, né, da Copa Sul-Americana, tá muito perto de chegar a uma final, ou se mede esforços aí para tentar escapar de vez da zona de rebaixamento e não jogando a Copa do Brasil ano que vem, né? Então, o Corinthians vai ter que centrar forças aí, ver o que quer, porque a Copa do Brasil realmente pode ficar complicado para o ano que vem. Perfeitamente, né? O Corinthians hoje é o 17º colocado com 32, em caso de empate ou vitória, hoje o Atlético Paranaense, o Corinthians vai para 18º novamente. Só que a vitória do Flu também, a vitória do Fluminense também não é bom negócio, né? Porque empate, hoje é um pontinho de diferença, talvez o empate, mesmo que o Corinthians mude posição, caia uma posição aí com um empate, ele acaba ficando próximo dos dois, né? Então acho que o empate hoje é... É possível afirmar que Atlético de Goiás e Cuiabá já pensam no ano que vem? Eu acho que já, Lupe, sinceramente, cara. São duas vagas, então, em disputa. Eu acho muito difícil, assim, o Cuiabá tem um jogo a menos, faz quinta-feira contra o Vasco, né? Então... se ele vence o jogo, ele vai a 30, fica colado, mas eu acho que eu não sinto força no elenco do Cuiabá pra reagir, né? E na próxima rodada é exatamente Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Vou falar um negócio aqui que você vai ficar de cara. O Corinthians tem que ganhar, sobre o Corinthians. Olha a tabela do Corinthians sobre rebaixamento, porque é o assunto que nós estamos comentando aqui. O Corinthians ele vai jogar com o Racing na quinta-feira pela semifinal da Copa Sul-Americana, certo? Certo. Depois ele tem quem? Direto, Cuiabá, fora, Arena Pantanal. Aí ele faz o segundo jogo contra o Racing na Argentina, quinta-feira, dia 31, tô correto? Sim. Depois, ainda não tem data, né? Dia 6 do 11 aqui, mas tá a confirmar. Tem Corinthians e Palmeiras, simplesmente isso, na Neoquímica Arena. Aí depois tem o Vitória, que tá na zona do rebaixamento. Tá próximo ali, no Barradão, né? No Barradão. Nossa, que Vitória. Depois tem Corinthians. Aí depois o Corinthians tem um Cruzeiro, que tá brigando lá em cima. Depois tem Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Então o Corinthians, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele tem Cuiabá fora, ele tem Vitória fora e ele tem Criciúma fora. São 3 confrontos diretos que podem definir a vida do Corinthians na Série A. Só que todos esses jogos longe da torcida corintiana. Muito obrigado pela sua intervenção. Agora 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Terça-feira, 22 de outubro de 2024. O presidente Lula conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin. Hoje começou a 16ª Cúpula dos BRICS. É o primeiro evento no formato estendido do bloco depois do ingresso de Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Putin se reuniu com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e a ex-presidente Dilma Rousseff. A brasileira comanda o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Os dois conversaram sobre o aumento das transações entre os países do bloco em moedas locais para evitar o uso do dólar. Segundo Putin, a iniciativa vai servir para minimizar riscos políticos exteriores. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma operação contra uma quadrilha especializada no golpe do falso sequestro. A facção conta com 18 mil integrantes e fez centenas de vítimas de dentro dos presídios. Entre janeiro de 2022 e maio deste ano, a organização movimentou quase 70 milhões de reais de acordo com a investigação. Os agentes cumprem 44 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. 5 policiais penais suspeitos de ajudar os criminosos estão entre os alvos da ação. As forças de defesa de Israel encontraram um bunker do grupo extremista Hezbollah com mais de 500 milhões de dólares em ouro e dinheiro. A estrutura ficava no subsolo de um hospital de Beirute, no Líbano. Segundo os militares israelenses, o bunker estava sob vigilância havia anos e servia como esconderijo para Hassan Nasrallah, ex-chefe da milícia fundamentalista que foi morto num ataque aéreo no fim de setembro. Atlético Mineiro enfrenta o River Plate da Argentina às 9h30 da noite de hoje, na primeira partida da semifinal da Libertadores.
Em jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara o Atlético Paranaense às 7h30. Pela Série B, jogam Santos e Ceará e CRB e Mirassol às 7h. Às 9h30, o Vila Nova pega o Amazonas e o Novo Horizontino enfrenta o Avaí. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para atualizar informações dos times de Campinas. Antônio Lupe, vamos lá. Como tem sido o pós-Nelsinho Batista na Ponte Preta, lembrando que a Macaca tem jogo amanhã já contra o Brusque às 7h da noite. É, aquilo que a gente estava comentando antes do repórter do CBN, no primeiro bloco. Não tem o que ficar lamentando, perdeu, e agora? Agora tem jogo, agora tem Brusque pela frente amanhã, 7h da noite no estádio Moisés Lucarelli. Antes, Júlio, eu preciso colocar aqui os fatos na cronologia, né? Porque o que acontece? A Ponte perde o derby, nós não tivemos a entrevista coletiva do treinador Nelsinho Batista, por conta de uma questão pelo que a Ponte Preta falou de segurança. E aí ontem... Segurança dos repórteres, né? Segundo o Nelsinho Batista. Verdade, o Nelsinho deu uma entrevista pro Globoesporte.com e foi passado para ele sobre a segurança de quem ia participar da coletiva. E pra gente foi o oposto. A Ponte disse que era uma questão de segurança. Tem um ruído nessa comunicação. Exatamente. Mas como diz alguns funkeiros, deixa abaixo, né? Porque vai entrar numa discussão aqui que vai chegar o nada a lugar nenhum. A Ponte emitiu uma nota às 2h56 ontem, segunda-feira, dia 21 de outubro, afirmando que o Nelsinho Batista não era mais o treinador, deixou o cargo e a diretoria iniciou ainda ontem a busca de um novo comandante para assumir a equipe para o duelo contra o Brusque. Segundo o parágrafo da nota, abre aspas, caso não chegue a um acordo com o novo treinador ainda hoje, segunda, a equipe será dirigida pelos auxiliares Nenê Santana e Edson Boaro, também conhecido como o Abobrão, técnico do time sub-20. A diretoria ressalta que qualquer nome divulgado que não seja pelos canais oficiais do clube não passará de uma especulação. Fecha aspas. No terceiro parágrafo, a informação que a delegação da Ponte foi para Itu, onde vai ficar em regime de concentração para o duelo contra o Brusque. Depois eles voltam para Itu e iniciam a preparação para o jogo contra o Mirassol, que acontece sábado, dia 26, lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A Ponte não tem o Gé, atacante, foi expulso depois do clássico contra o Guarani. E ele já tinha tomado o terceiro amarelo, então ele cumpre um jogo pelo terceiro amarelo e o outro jogo pela expulsão. Então serão 2 jogos de suspensão para o atacante Gé. E pela nota, Júlio, está muito definido quem serão os responsáveis por comandar a Ponte Preta contra o Brusque amanhã às 7h. Nenê Santana e Edson Boaro. Mas e se um treinador chegar hoje? Cara, é pouco tempo, na verdade, né, para regularizar o novo treinador e ele conhecer os atletas e realizar apenas um treino que acontece hoje, porque a partir de hoje à noite os jogadores já estarão em concentração para o duelo contra o Brusque. Nomes pelo canal oficial do clube, nenhum. Mas a gente tem a função de buscar as informações. E vários nomes foram cogitados. Luizinho Lopes, que estava recentemente no Vila. Daniel Paulista, que fez um trabalho muito legal e interessante no Sport e na última temporada, ou nas últimas temporadas, pelo CRB. Guto Ferreira é um nome que sempre volta à pauta. Barroca. Esse aí a gente tem que ficar com... Deixa quieto, tô dando opinião, né? Minha função aqui. E outros treinadores também foram cogitados. Inclusive tem uma enquete no GE, né? Que o torcedor da Ponte pode escolher aquele nome que mais agrada. Aí tem vários ali, né? Tem Gilson Kleina também, o pessoal tá votando e tudo mais. Vários nomes cogitados, mas pelo que a gente entendeu da nota, vai Edson Boaro
e Nenê Santana para o duelo contra o Brusque. E aí, uma observação. Quem será que vai aceitar esse convite para assumir um time dentro do Z4, faltando 6 jogos para terminar a Série B? Deixo a pergunta para você, para o Chaib e também para o Carlos Eduardo de Freitas. Só falando, né, sobre a enquete, por enquanto Guto Ferreira com 36% dos votos vence, seguido de Roger com 28%, Daniel Paulista com 13%. Vice-campeão da Série C como Atlético, e colocou o time de São João del Rei na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Olha, Carlão, eu não me espantaria de ver Edson Boaro e Nenê Santana aí por mais tempo além do jogo de quarta-feira. Júlio, Essa quanto é a tempo que verdade. você está no grupo? Mais de um ano, né? Sim. E neste mais de um ano coincide mais ou menos com o Marco Antônio Eberlin no comando da Ponte, né? É. Então você, logicamente, como um grande repórter, você tem um contato importante com o Marquinho e já conhece bem as características dele. E você, ou eu, compartilho do seu pensamento. Eu acho que depende, isso eu estou falando em relação à Ponte, não o meu pensamento. O meu pensamento, eu acho que a Ponte teria que contratar um treinador. Desses nomes citados, eu gosto muito do Daniel Paulista. Não sei se o Guto Ferreira aceitaria, mas o Daniel me agrada pelo trabalho que fez. Né, o Lupe enumerou vários bons trabalhos e aqui no Guarani também. Mas eu acho que depende muito do jogo de amanhã. Em a Ponte vencendo o Brusque, ela tem que vencer, ela não pode deixar passar. Né, e aí a gente repete a nossa fala aqui, né, com o Lupe também, é vida que segue, chorou, já chorou ontem, hoje é trabalho para o Brusque amanhã. Mas eu acho que se a Ponte vencer o Brusque, eu acho que ela até sai, né, da zona do rebaixamento, e eu creio que, pelo que eu conheço do Marquinho, olha, Marquinho de 2000 a 2005, 2006 e agora o retorno dele, né, na Ponte. Ele vai permanecer com o Nenê e com o Edson Boaro. E aqui também uma impressão que eu tenho, gente, não é nenhuma, o Marquinhos pode até negar tal, mas ele vai ter, não sei se é certo, se é errado, essa é um outro contexto. Mas também, pelo que eu conheço do Marquinhos, ele vai ter participação direta na montagem da equipe. Ele não vai no campo treinar, apitar, mas ele vai ter bons papos, boas reuniões com o Nenê Santana e com o Edson Boaro. Eu creio que o time que a Ponte vai mandar a campo amanhã tem um dedo importante do presidente Marco Antônio Eberlin. Mas vamos fazer um exercício aqui de Sim, lógica. Claro. Vamos lá. O Nelsinho Batista chega na Ponte e ele chega sozinho ou ele chega com auxiliares ou com auxiliar? Sozinho, né? Sozinho. Quem é colocado como auxiliar pelo próprio Nenê Nelsinho? Santana. Nenê Santana. Sim. Sai o Nelsinho. Nelsinho chega na diretoria, não tenho mais condição, não quero mais continuar. A diretoria fala, ok. Aí não contrata um técnico. Pela nota, Nenê Santana, que era auxiliar do Nelsinho. Então, ele vai seguir mais ou menos, porque ele fazia parte da comissão, Sim. do que o Nelsinho estava colocando em prática. Aí o Akin tá com a rapaziada lá em Itu. Pode ser uma mudança? Pode, mas assim, eu acho que vai trilhar o mesmo pensamento, a não ser que isso Mas eu creio, aconteça. Lupe, por exemplo, o Marquinhos gosta, entende de futebol, isso é muito claro, ele entende de futebol, ele não é treinador, mas ele entende, ele sabe os meandros, né? Apesar de, às vezes, faz muita coisa errada com relação ao futebol, mas ele entende, ele sabe, conhece do riscado. Só que uma coisa é você chegar no Nelsinho Batista e sugerir uma escalação, né? Por quê? O Nelsinho tem um histórico, o Nelsinho é ultra vencedor, muito sucesso na Ásia e tal. O Nelsinho tem um know-how, né? Podemos dizer assim. O Nenê Santana e o Edson Abobrão, com todo respeito, gente, a carreira desses caras como futebolistas, como atletas, foi sensacional. O Edson foi Copa do Mundo, Palmeiras, Corinthians e por aí vai. Nenê Santana, Palmeiras, Vasco da Gama e por aí vai. Então a carreira fala pelos profissionais. Agora, como treinadores, eles não têm expressão. Com todo o respeito aqui, eles não têm expressão. Então chega o Marco Antônio Eberlin, eu tenho certeza que sentado numa mesa o Eberlin vai sugerir, eles vão acatar. Então se o Marquinhos acha, cara, vamos acabar com essa polêmica, vamos pôr o Akin, eles vão acatar. Eu acho que eles vão acatar. Então sim. talvez o Eberlin fique um pouco mais reticente com o Nelsinho pela carreira, pelo histórico do Nelsinho, pelo que ele representa. Agora, com relação ao Nenê e ao Edson Abobrão, eu acho que o Marquinhos ele vai ter uma interferência importante aí na escalação da equipe. Se é certo, se é errado, não sei, acho até que não é muito legal. Mas é uma característica do Marquinho e isso sempre foi, não é de agora não. Mas é arriscado, né, Julio? Faltando 6 jogos, a Ponte entrou na zona de rebaixamento, uma solução caseira neste momento. É verdade que os dois têm muita experiência no futebol, como foi dito,
mas assumir o cargo de treinador e levar a Ponte a sair dessa situação que incomoda tanto, faltando 6 rodadas, pode ser até um tiro no escuro, com certeza. Mas eu acho que o grande problema é, ok, precisamos de um técnico. Agora Quem? é impossível achar, né? Porque aí a Ponte vai lá fazer um contato pelo Daniel Paulista, muito. o Daniel Paulista não quer assumir um projeto agora, faltando um mês para acabar o campeonato. E tá certo, né? E tá Claro. certo. Então, não tá Júlio, errado. ele nessa situação ele também, até né? assume um projeto, mas, por exemplo, restam 6 jogos? 6 jogos. Ele vai falar, Marquinhos, é o seguinte, eu aceito. Vai se cair. Eu já quero um contrato pro Campeonato Paulista, porém, o meu contrato de hoje até a última rodada da Série B é esse. E desse tamanho, né? Sim. Porque, cara, uma a Ponte, bucha, se ela né? cair pra Série C, É uma bucha, né, desculpe pra até o pegar. palavreado, é um nabo gigantesco, né? Porque, cara, isso vai arrebentar os cofres do clube, já estão vazios os cofres. Uma queda seria terrível, terrível, Fora mas que muito queima pior a do que imagem perder do cara derby em também, casa. né? É muito pior do que perder derby em casa. Então o Daniel até aceitaria, o Daniel, o Guto, qualquer treinador até aceitaria, mas eu acho que ele faria um pacote muito valioso, muito valoroso para a Ponte aceitar, e aí sim, com um contrato estendido para o Campeonato Paulista, que é o que interessa para essa classe, né? Se eu disputar um Campeonato Paulista da Série A1 pela Ponte, de repente a Ponte monta um time legal, cara, é um trampolim super interessante, Sim. o histórico mostra isso. 11h44. Só um detalhe. Pois não, Lupe? O Carlão de Freitas estava passando algumas informações do Brusque, né? Porque esse jogo, só pra gente falar de tabela, é um confronto direto, né? Porque o Brusque, ele tem 33 pontos, né? Ele tá abaixo da Ponte Preta, uma posição abaixo. O Brusque tem 33, a Ponte tem 35. São 2 pontos aí de diferença. Então, se o Brusque vencer a Ponte, deixa a Ponte numa situação ainda mais delicada. Só que aí, Carlão, é aquilo que a gente tava comentando, né? Brusque não venceu nenhuma. Não fala como em visitante. jejum, tabu, que aí é complicado pra macaco. Hein? O Brusque treinado por Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo. Já trabalhou na Ponte, ele era Sim. auxiliar do Jorginho. Guarani, E treinou o né? Guarani, ele treinou o Guarani. 11h45, já tem informações do Guarani, voltamos já. Tudo começa com uma boa história. E depois de 45 anos, temos muitas para contar. A história da EPTV começou com um sonho. E esse sonho se reinventou a cada realização, reunindo mais de 12 milhões de pessoas em frente à televisão, criando todos os dias o que faz a nossa história valer a pena. A nossa conexão. Isso é entender tudo de gente, da nossa gente. E quais serão as histórias do futuro? A gente não sabe, mas com certeza serão histórias de sonhos, sempre inspirados nos seus. 45 anos EPTV, uma história feita de sonhos. Homenagem CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a tradicional peneira do vôlei Renata já tem data para acontecer. Entre os dias 13 e 15 de dezembro, os novos talentos do vôlei brasileiro poderão participar aí da peneira do vôlei Renata para os times sub-15 e também sub-17. As inscrições devem ser feitas de forma online através do site voleirenata.com.br/peneira até o dia 6 de dezembro. A peneira são para os nascidos entre 2009 e também 2012. Importante destacar que as informações estão no site do Vôlei Renata para todos que têm o interesse. Se você conhece ali um jovem atleta do vôlei, então fique atento. voleirenata.com.br/peneira para selecionar jogadores que podem reforçar o futuro da equipe e também o futuro da seleção brasileira. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 49 minutos, calma. Tem participação aí. Tem participação. Antônio Lupe é um filósofo. Cara, o Antônio Lupe não dá, velho. Não dá. Vamos cancelar. Vocês acompanharam essa história? Bom dia, senhores. Fica tranquilo porque a Ponte vai ganhar. Os jogadores vão jogar normalmente. Acabou o boicote. Somente o Roger e Gilson Klein aceitariam. Thiago Vitor que tá mandando a mensagem aqui. Bom dia, amigo. Sei que a Ponte está ainda com risco de rebaixamento, mas vocês acham que pode surgir uma vaga na Copa do Brasil? Toda essa situação que o Fábio explicou agora vale também pra Ponte. Obrigado pela mensagem, viu, Wagner? Ponte precisa aí torcer, né? Pra que Bragantino... Santos campeão, né? Santos campeão. Ela precisa que 2 se classifiquem, né? O Santos, por exemplo, pode ser um caminho. O Bragantino é difícil. Porque ela tá em segundo na lista de espera, né? Atrás Segundo da ou Inter... terceiro? Não, é segundo. O Mirassol não tá? Não, o Mirassol já foi, né? É só a Inter de Limeira que tá na frente da Ponte. O Mirassol acho que não se classificou. São os 4 primeiros, né? São os 4 primeiros. É o Novo Horizontino, Palmeiras, Santos e o... Quem que o Santos enfrentou na semifinal? Bragantino. Então o Bragantino tá também. Aqui, ó, gente. A Ponte Preta terminou com a 7ª melhor campanha da competição e ocupa o 2º lugar da lista de espera, atrás apenas da Inter de Limeira. Boa. Inter de Limeira. Então, só lembrando, né? 2 de Palmeiras, Bragantino e São Paulo ficando no G8. Já ajuda. Esse cenário existe. Sim. Não, então vai dar bom, pô. Palmeiras e São Paulo no G8 vai dar. Sim, a Inter classifica, é isso. E aí o Santos tem chance ainda. Então vai tranquilo. O mais difícil é o Santos ser campeão. Até porque o esporte chegou. Se comparar pra ver. É isso mesmo. Porque tem esporte. O Santos se perder. O Santos joga hoje contra o Ceará. Jogaço. Se o Santos perder, ele pode terminar a rodada na 4ª colocação. Na briga por título, eu acho o esporte mais firme que o Novo Horizontino pra brigar com o Santos. Pela torcida, pelo time. História também, né? 11 horas e 51 minutos. Antônio Lupe, informações do Guarani. Isso não se aplica ao Guarani, por exemplo, porque é sempre bom lembrar que o Guarani tem uma temporada muito ruim, né? Porque no Campeonato Paulista correu risco até a última rodada, né? Mas conseguiu a permanência. Então ainda tem vários times aí entre Ponte e Guarani em relação ao Campeonato Paulista, falando em vaga de Copa do Brasil. Que esse assunto nem é cogitado lá no Brinco, porque o assunto principal, depois da vitória no derby, claro, muita comemoração, muita euforia, até porque quebrou um tabu que durava 15 anos, que o Guarani não vencia no estádio Moisés Lucarelli, só que agora o foco já passa a ser o duelo contra o Sport. Mais um jogo difícil. O Guarani tem um duelo importantíssimo, porque o Sport está brigando por título, né? Hoje é o 2º colocado, com 56. Pela campanha que tem feito, principalmente no retorno, é um candidato a acesso. Então a torcida abraçou e jogar na Ilha do Retiro. Esse jogo é na ilha, não é na Arena Pernambuco, não. Passou lá para a Ilha do Retiro. A gente sabe que tem ali todo o apoio também do torcedor. O técnico Alan Al, ele pode manter o mesmo time que entrou em campo no derby, mas ele aguarda também a situação médica de alguns atletas. O próprio Ayrton e o Marlon, que estão há mais tempo entregues ao departamento médico, e também a situação do Pegorari e também do Anderson Leite. 2 atletas que se lesionaram na semana de preparação do derby. E até pelo curto espaço de tempo, porque hoje já é terça-feira, o jogo é na quinta às 9h30. O Guarani deve treinar hoje à tarde, amanhã já tem a viagem para Recife, porque o jogo acontece fora de casa. Então até pelo tempo, dependendo do grau da lesão desses 2 atletas, do Pegorari e também do Anderson Leite, eu tô sentindo, Júlio, que até porque deu certo, né, a estratégia de jogo. O Guarani não fez uma partida brilhante, mas venceu o jogo.
Então, pelo que tudo se desenha, a tendência é de manutenção se não tiver nenhum problema até a data da viagem para Recife para o duelo contra o Sport. Acredito na manutenção do time que venceu o derby para enfrentar o Leão. Pois é, o Guarani parece que encontrou uma formação boa para jogar também fora de casa, né, Carlão? Sim. Porque o Heitor, essa dobra de Heitor e Pacheco, acaba ajudando Sim, defensivamente. E já havia até encontrado, né? Até antes do derby nós falávamos, a escalação do Guarani é algo bem definido, né? E teve essa mudança, essa alternativa e boa solução encontrada pelo técnico Alan, que deu muito certo, o Heitor na segunda linha. Eu acho que é aproveitar esse clima de derby, sabe? Aproveitar essa confiança lá no alto. É um jogo com fora de campo, uma característica até semelhante, porque a ilha vai estar entupida, lotada, muita pressão, só que, com todo respeito à Ponte, o adversário agora é o Sport, né? Que é uma outra qualidade, é um time que vive uma outra atmosfera. Então o Guarani vai encontrar até mais dificuldades, eu tenho certeza disso. Porém, o Guarani já mostrou do que é capaz, né? Que tem uma equipe forte, é uma equipe que está, né, em ascensão dentro da competição. Apesar do favoritismo ser do Sport, o Sport já encaminhando o acesso, encarar essa partida já como até aquele clima de festa, né? É o que o Sport está fazendo na Ilha do Retiro, mas é um Guarani forte. O Sport perdeu para o Operário há poucos dias lá na ilha, diante deste mesmo clima. Então o Guarani pode aproveitar os pontos vulneráveis do Sport, onde o Sport falhou nesta partida contra o Operário, onde o Sport acertou no jogo contra o Botafogo de Ribeirão, para fazer um bom jogo. Quem sabe, Júlio, aquela resenha pré-derby lá, o Guarani precisa de uma vitória improvável. Vai que, né? O não ele já tem. Vai que ele apronte lá em Recife e consiga uma vitória importante para também estar aí num caminho de escapatória. O Guarani que entra em campo só na quinta-feira, e antes disso, a 33ª rodada reserva duelos de concorrentes diretos entre eles, né? Inclusive Botafogo e Ituano. O Ituano é o vice-lanterna, o Botafogo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o próprio jogo da Ponte também, que vai... torcer para empatar tudo, né? Vai ser um duelo de dois times na zona de rebaixamento também. Então o Guarani vai entrar já na quinta-feira, sabendo que precisa, né, realmente, para tentar escapar aí, para chegar mais perto da saída da zona de rebaixamento. Um duelo muito difícil, mas o Guarani tentando consolidar, né, essa boa campanha. Esquecendo um pouco a rivalidade, mas se o Brusque vence a Ponte, ele vai a 36. Né? A Ponte vem, né, vai para 35, mas o Brusque vai para 36, já aumenta, né? E mas Botafogo e Ituano também. Tem que Ituano ganhar, eu acho. Também, mas eu acho que o empate, porque se o Ituano ganhar também vai ter. torcer para empatar tudo. A situação do Guarani. Mas mais que isso, é ganhar o jogo também do Sport, vai ser muito difícil. Sim. Tabela do Bugre é complicada, hein, cara? Ó, tem Sport fora, Novo Horizontino em casa. O Goiás, que ontem ganhou aí uma chance extra, né, de acesso, mas é muito improvável. E é lá na Serrinha. Aí tem Amazonas, Brusque e fecha com o Ceará. Um chato hoje aqui que de 3 jogos, são de 6, tem 3 concorrentes a acesso. E até o Novo Horizontino ele pega o Avaí hoje, há a possibilidade maior do Novo Horizontino vencer. Então o Novo Horizontino vencendo, ele vem praticamente para o jogo do acesso aqui em Campinas, né? Agora... O Guarani está demonstrando força, né? Agora... os próximos adversários são adversários mais fortes, né? O Novo Horizontino na próxima segunda é complicadíssimo também. Porque ele vem pra matar aqui, né? Sim. Só que o Guarani joga em casa também. O Guarani no brinco é forte. Vamos ver. Pô, o Guarani, cara, o primeiro turno do Guarani arrebentou, né? Porque a campanha normal seria essa no segundo turno, né? Uma campanha de meio de tabela, hora até flertando com um acesso, de repente, mas o primeiro turno, o Guarani virando com 11 pontos, compromete demais, cara. É o que demais. Infelizmente é o que a Ponte tá fazendo também, agora com 9 pontos, né? Fez uma campanha tranquila e agora tá aí. Brigando pra não cair. 11h57, a gente volta a falar de Guarani Ponte no Arena às 4 horas e amanhã estamos de volta às 11 aqui no CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas.